Taca a ficha aí. Senhor presidente, caros colegas, bom dia a todos. Eu, quando olho para os colegas, eu olho para um vereador, eu lembro de agricultura. Eu olho para outro, lembro de escolas. Eu olho para outro, lembro de obras. Nós temos perfis, né? Assim como no Congresso, na Câmara, tem a bancada da bala, a bancada da bola, a bancada evangélica. Mas eu não posso deixar passar, não posso, quando trato um assunto de economia como palanque eleitoral, como propaganda ou como campanha política. Taxa de juros não é motivo para palanque, para passeata, para ato de política. Taxa de juros é um conceito econômico. E eu falo isso porque, atuando 30 anos como consultor de empresas, muitos empresários dos mais diversos portes nos procuram. Professor Zanquinha, taxa de juros e o câmbio e etc. Taxa de juros, ela é regulada por um conceito chamado absorção interna. Desculpe o economês aqui, mas é bem simples. Absorção interna, que é gastos do governo, investimentos dos empresários e consumo das famílias. Ponto. Ponto. Segundo semestre de economia, você estuda isso, tá? Gastos do governo, investimento dos empresários e consumo das famílias. Quando os gastos do governo não baixam, o próprio governo tem interesse que as taxas de juros fiquem altas, porque os governos vendem títulos. Não sei se os senhores aqui tiveram alguma chance de sobrar um dinheirinho para investir, e muitas vezes, vereador Schalco, a gente investe em títulos públicos do governo. E o próprio governo, através desse conceito, vamos lá, gastos do governo, investimento dos empresários e consumo das famílias. O consumo das famílias tem que vir de renda e não de crédito. O investimento do empresário vem através da confiança na economia. E os gastos do governo vinha do antigo teto de gastos, que agora, com o arcabouço fiscal, está desandando a maionese, como se diz. Então, quando a gente fala de taxa de juros, por favor, senhor empresário que está me ouvindo, seu microempreendedor, não vá em palanque ou em passeata pedir para baixar juros. Os juros para baixar precisam dessas três estruturas. Eu já fiz esse exercício em aula, em palestra, em curso, em seminário e agora aqui na tribuna. Se os juros amanhã forem para 4% ao ano, o que vai acontecer com a economia? Os empresários vão desandar, comprar torno, fresa, prensa, extrusora? O consumo das famílias, como é que vai ficar? Então, muito cuidado. Hoje, infelizmente, eu tive que ouvir isso, né, e com todo o respeito, mas não. Né, eu acho que de economia eu entendo um pouquinho e espero que os empresários entendam que essa taxa de 13,25 ao ano não é legal, não é satisfatória para ninguém, nem para as famílias, nem para o governo e nem para os empresários. Então, Zanquinha, onde é que está a chave da situação? Onde é que essa perspectiva de queda de juros pode acontecer? Pergunta da prova, minha assessora Jennifer. Pergunta da prova. Quando eu dava a prova lá. Como é que se faz? O primeiro passo não é o consumo das famílias e não é o investimento dos empresários. O primeiro passo é o quê? Gastos do governo. Quando o governo enxuga, lembra do alongar, cortar, diminuir? Ele fica menor. Os custos do governo são menor, ele pode sinalizar: vou captar dinheiro com taxas menores. Então aí o Banco Central, que não é um inimigo do povo, não é uma questão política, nós temos que entender isso, ele pode começar a baixar a taxa de juros. Eu sou totalmente contra a taxa de juros elevadas, porque beneficia, como a deputada federal esteve aqui agora de manhã e falou, e certamente e corretamente, beneficia a bancos, beneficia quem está tomando lá uma caucionada, vinculada, descontada. Mas, por favor, vamos parar com o discurso de que tem que baixar a taxa de juros num palanque, num comício ou numa passeata. Não é assim, tá? Porque a gente acaba tornando uma falsa esperança no empresário. Então, eu acredito ainda, tenho fé, porque sou brasileiro e patriota,
independente do governo, eu quero que o meu país dê certo, de que os gastos do governo comecem a se aliviar. Aí o empresário começa a olhar e dizer, poxa, esse governo está enxuto, vou investir. E se ele investe, todo investimento envolve risco e retorno. Tendo risco e retorno, as famílias começam a consumir, porque elas passam a ter o quê? Minha assessora Jennifer, futura economista, passam a ter renda. Renda e emprego é o melhor programa social que existe na face da terra. Então, eu pedi licença para utilizar esse espaço hoje, vereador Scal, como nosso líder do Partido Novo, porque eu não quero mais ouvir, não gosto de ouvir baixar juros como se fosse nós contra eles. Tá? Eu acho importante que os juros baixem, estou nessa luta com qualquer deputado, de direita, de esquerda. Quando o Brasil baixar os juros mediante a controle de inflação e mediante a redução dos gastos do governo, estamos juntos no mesmo barco. Vereador Scal. Parabéns pela aula, professor Zanquim, exatamente. O governo federal tem que fazer o papel de casa. É baixar o tamanho da máquina pública, gastar menos, respeitar o teto de gastos que eles terminaram agora, né? Então a gente nota que o governo federal está indo na contramão disso, né? E hoje, o senhor me mostrou hoje uma notícia também que estão abrindo mais um ministério. Mais um. Então, assim, é criação de ministério, criação de cargo, botar a companheirada toda para dentro do governo, botar nos conselhos das estatais e das empresas públicas pessoas sem capacidade, mas são do partido para ganhar um troquinho. Então, a gente está vendo que não é pelo bem para poder melhorar, simplesmente é para poder botar toda a turma lá dentro, como era antigamente, e cada um ganhar um pouquinho do Brasil. Obrigado, professor. Sim. É a parte... Quem me pediu? Eu, vereador. O vereador Fiuza. De uma forma objetiva, muito obrigado pela parte. Infelizmente, eu não quero ser pessimista, mas o sinal é o contrário. Eu acho que o sinal é conseguir chegar nos 40 ministérios, né? Eu acho que o sinal é chegar nos 40 ministérios. E aí eu tenho certeza que a coisa vai evoluir. Muito obrigado. Sim. O senhor pediu uma parte, vereador Cadori. Vereador Zanquim, eu concordo plenamente com o senhor. O presidente da República reclama dos juros altos, da taxa, 13,25, é isso? 13,25. Que eu acho exagerado, evidente. Só que a causa realmente é a contratação de agentes públicos, enfim, de funcionários, e aumento de ministérios, que é onde se expressa a não ação naquilo que deveria acontecer, ou seja, não contratações de funcionários, enfim, de mais cargos de confiança, especialmente. Bom, obrigado pela contribuição. O vereador Alberto, me negocia. Não, vereador Zanquim, o 40 é um número que nos interessa, é o 40 do PSB, né? Nós estamos no governo. Mas, assim, com todo o respeito ao senhor, né, o país melhorou de dezembro para cá consideravelmente, né? Tem os seus erros, pegou um governo destroçado, um governo de 4 anos destroçou o país, e nós estamos tentando corrigir. O PSB, PT e outros partidos, inclusive o partido do vereador Fiuza, que está entrando na base. Eu não estou tirando sarro do vereador Fiuza, porque o partido dele em nível nacional está tentando melhorar o país. Então, é bom lembrar que nós pegamos um país destroçado. Destroçado. Em 8 meses, o governo Lula, o governo do PSB e outros partidos que fazem frente dessa federação estão tentando fazer com que as coisas andem de outra forma. Nem tudo vai acertar nesse primeiro momento. Tem algumas coisas que tem que melhorar. Eu, particularmente, esse número de ministério eu acho alto. Mas, de qualquer maneira, não é um número de ministério. É a questão da política econômica, é a questão da política social, a política para a área da saúde, e isso tem melhorado, e eu tenho certeza que vai melhorar. É isso. Obrigado pela parte. Obrigado pela sua contribuição, vereador Meneguzzi. Democraticamente, respeito sua opinião, mas discordo, ok? Obrigado, senhor presidente. Obrigado.